Eloquência, originalidade, humor, intimidade. Papo de Verve é um podcast sobre conversas que conectam. É sobre conexões com tudo o que nos afeta. Profundidade com leveza nos interessa. Nossos entrevistados são pessoas autênticas, inspiradoras, inteligentes, vibrantes, donos de um brilho próprio contagiante. São gente como a gente, quase sempre anônimos, que surpreendem com sua verve única. Aos 45 do segundo tempo, enquanto todas as amigas estavam preocupadas em se cuidar para envelhecer bem, Renata Klim decidiu priorizar a Cuca e iniciou a segunda graduação cursando psicologia na PUC. Ex-modelo, estudou jornalismo e se formou em moda antes de descobrir que sua verdadeira vocação era ter um estilo único, feito de escolhas autênticas. Casou-se com um estrangeiro quase 20 anos mais velho, teve 2 filhas, uma loja e já fez exposição internacional das joias que produziu. A terapeuta de casal e família se apaixonou pela terapia do luto e, desde então, integra a equipe do Instituto Entrelaços, referência no Rio de Janeiro em apoio a pessoas enlutadas. Renata é uma metamorfose ambulante, mas de transformações profundas, lentas, duradouras, como seu casamento de 36 anos. Segundo ela, tudo isso aconteceu porque a sua verve é a da curiosidade. Tem paixão por conhecer, experimentar, aprender e não se fechar para a vida. Renata, que bom que você está aqui. Muito um prazer legal. Enorme te receber. Obrigada. Poder conversar um pouquinho. E eu queria, depois dessa introdução... Que aliás, foi perfeita. Eu achei que me representa bem. Eu acho que a curiosidade é o que me leva realmente a buscar caminhos novos, né? E me testar. Muito legal. Que bom. E, assim, eu não tenho como não começar contando para as pessoas que estão nos assistindo sobre a nossa exposição Mulheres de Verve, que você foi uma das mulheres que fez parte dessa exposição. Esse é um projeto que eu tenho muito carinho por ele. Foi Acho lindo. que vão fazer quase 20 anos desde que a gente fez a exposição. Mesmo? Sim, olha, tá aí o cartaz da exposição. Gente, que incrível! A gente fez no Shopping Leblon. Sim, reunimos mulheres todas de muita verve, né? Tinham de 17 a 67 anos de idade. O que elas tinham em comum era essa elegância, essa expressão genuína e essa representação do feminino que não foi nada objetificado. Verdade. E foi muito bacana. Então, assim, de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Muita coisa mudou na sua vida, na sua trajetória, e eu estou super curiosa para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso. Agora, eu queria dizer que foi inesquecível realmente essa exposição. Foi de um bom gosto, Mari, uma coisa... Fiquei muito feliz de ter feito parte desse projeto. Que bom, que bom. Eu acho até que a gente vai passar aí umas imagens para mostrar. Esse foi o cartaz, né, da exposição. E a gente teve aí as mulheres que também escolheram um poema de Carlos Drummond de Andrade, com o qual elas se identificavam, e uma música, né? Então as pessoas passavam pela exposição e podiam, além de contemplar uma foto belíssima, conhecer um pouco mais dessa verve, né, dessa sensibilidade, né, dessa escolha dessas mulheres. E eu acho que a gente foi muito feliz porque o feminino é mais que um corpo, né? Com certeza. É um conjunto, é um indivíduo completo. Então, quando você capta as palavras que emocionam, que tocam essas mulheres, ou a música que elas curtem. Então, a gente passeando pela exposição, eu me lembro que tinha desde um rock pesado com música clássica, com MPB. Eu falei, gente, que riqueza, que pluralidade. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu acho que tem uma foto também aí, linda. Foi muito legal. Foi um prazer ter você muito participando desse projeto. Não, o prazer foi meu, foi incrível. E me conta um pouquinho dessa Renata, então, que tem na sua história, né, no começo da sua vida profissional,
um pouco de modelo, né? Isso foi lá atrás. Lá atrás, né? Jornalismo, modelo, e aí depois você casou e teve filho. Conta um pouco desse momento. Então, eu estava pensando exatamente nessa fase. Eu acho que eu comecei a modelar, como o povo fala, né? Porque eu estudava jornalismo na época e sempre fui muito interessada por moda. E aí eu estava ainda experimentando, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria estar ali no meio. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e ainda estava meio perdida. O que eu vou fazer? Como tinha o jornalismo mais voltado à moda e foi por ali que eu caminhei. E como modelo eu pude também prestar atenção no trabalho da produção, em várias outras coisas. Mais tarde isso me levou a fazer moda realmente. E aí eu criei... teve uma parte também que foi uma criação minha de joias. Essa pulseira, inclusive. É linda. E foi legal porque teve o Ano do Brasil na França e eu fui selecionada para fazer uma exposição em Paris. Foi muito legal com as minhas peças. Mas assim, foi bom. Eu acho que eu trabalhei, foi um negócio, eu me realizei. E aí, num segundo momento, né, eu acho que eu fui pegando um outro caminho. Acho que pela minha história de vida também. Eu tenho 2 filhas, a minha filha mais velha teve um diagnóstico tardio, ela está no espectro do autismo, e eu acho que a faculdade foi me dando muito, a faculdade de psicologia, né, foi me dando tudo aquilo que eu esperava, sabe? Foi me preenchendo. E foi muito importante, porque eu estava ali num outro momento da vida, né, em que eu estava mais interessada em me nutrir de outras coisas e não começar a me preocupar como é que seria, quantas rugas eu teria, enfim, que é uma pressão muito grande, né, que a mulher tem nessa sociedade que a gente vive, né? E acho que especialmente as mulheres que estão envolvidas com moda, né, que de alguma forma tem uma exposição que é parte do jogo, né? Você tem que apresentar o seu produto, e aí a gente vive uma era também dessa pressão para você ser uma influenciadora do seu próprio negócio, você tem que promover o seu negócio. Então, a gente vive uma época onde estar diante de uma câmera virou quase que uma obrigação. E tem pessoas que estão lidando com isso de uma maneira leve, outras não, enfim, cada um está tendo uma história, mas eu me surpreendo, assim, quando eu vejo que você está trilhando uma raia própria, independente dessa possível pressão, né? Sim. Da sociedade, para estar, enfim, se expondo mais, compartilhando mais da tua vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, assim, como é que você consegue, acho que se blindar, talvez, dessa exigência de estar toda hora apresentando o que você está fazendo, como é que... Te cobram, suas amigas te cobram porque você não está acompanhando o que elas estão fazendo, ou que você não está compartilhando o suficiente? Eu acho que é isso? Eu acho que tem uma cobrança geral, né? Eu falando agora sobre esse meu momento lá atrás como modelo, né? Meu primeiro trabalho foi assim, eu desmaiei. Eu lembrei agora. Então, assim, eu sou uma pessoa muito reservada e tá ali me expondo, para mim foi um terror. E aí eu acho que isso me acompanha desde sempre, né? Então, essa coisa das redes sociais, isso aí não me pega e eu prefiro ter a minha vida reservada, né? E a minha privacidade. Ao mesmo tempo, eu sei que tem um lado muito bacana, principalmente, eu acho que do Instagram, que é essa coisa de você conhecer trabalhos. Eu tive gratas surpresas, né, interagindo ali, e acho que funciona. O difícil é você achar o equilíbrio, né, entre a sua vida pessoal e o que você está ali promovendo. Disposto a compartilhar, né? Exatamente. Mas eu acho que, assim, o que me fez
pegar, acho que um caminho diferente foi o autoconhecimento que veio com a minha terapia, né? O meu processo de análise, eu acho que essa foi eu diria, o grande encontro que eu tive comigo mesma. E aí eu fui, então, buscando esse caminho singular, que eu acho que é bem diferente do que está rolando hoje. Sim. Uma das coisas que eu penso, assim, eu deixei de pintar o cabelo há 3 anos, né? Sim. Então, nossa, isso foi uma coisa... Divisor de águas. Um divisor de águas. Porque, primeiro... E eu fiz um laboratório, porque hoje eu entendo quem gosta, quem não gosta, eu sei tudo. Conta pra gente, gente, como é que é isso? Como é que foi pra você e o que você aprendeu? Não, você sabe que primeiro as pessoas perguntam, mas por que você deixou o cabelo branco? Na verdade, eu sou uma pessoa vaidosa, eu gosto, né, de estar sempre bem, mas eu gosto de me experimentar, eu gosto... E eu tinha muita curiosidade, como é que eu vou ficar com o meu cabelo branco? Porque nenhum cabelo branco é igual. E eu quero ver como é que eu fico envelhecendo, Sim. né? E eu acho que durante o processo, né, quanto mais fortalecida nas minhas escolhas e me autoconhecendo mais, cada vez mais, eu fui experimentando, eu fui tendo essa ousadia, eu diria, porque você é quase que uma afronta você ter cabelo branco. Sendo jovem, porque você ainda é muito jovem, né? Mais ou menos, né, Mariana? Eu brinco quando as pessoas falam, não, você é jovem. Eu falei, gente, jovem eu já fui. Daqui a 3 anos eu faço 60. Então é assim, Nossa, tudo bem. Impossível. É incrível, mas o tempo passa. Mas o tempo passa e passa para todos nós. E aí eu comecei a entender, né? E eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu acho que eu sou uma pessoa que como a gente falou antes, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu queria saber como eu estava. Mas isso não me engessa também. O fato de eu estar com cabelo branco hoje não quer dizer que eu amanhã não vai pintar meu cabelo. Sim. E esse foi meu grande ganho. Sim. Né, no meu processo de autoconhecimento. É poder escolher. Eu quero isso, daqui a pouco eu não quero mais, eu quero cabelo vermelho, eu quero pintar. Cabelo é meu, eu pinto a hora que eu quiser. E não sofrer essa pressão que eu acho que é muito bizarra. E aí e essa é uma das pressões, né? Uma das pressões. Nesse processo do envelhecimento, né? De como aceitar, como achar um conforto nessa época, né? Onde com certeza a gente tem perdas, né? Sei lá, tônus muscular. Não vamos romantizar. A gente sabe que envelhecer não é uma coisa, né? Fácil. Mas também não é só de perdas, Não é só de perdas, eu concordo. concordo. Tem muitos ganhos também. E as pessoas não estão colocando luz, eu acho, sobre isso. Eu não sei, eu tenho mais ou menos a mesma idade que você e eu tenho passado por esse período, acho que encontrando ali o meu caminho, né, do que é importante nessa trajetória, né? Quais são as perdas que eu vou tentar lutar para minimizar? Claro. Né? Porque algumas, eu acho, sei lá, essa parte até ligada à saúde, né? O exercício físico, que talvez aos 18 poderia não fazer, aos 20, aos 30, e hoje se a gente não faz, tem uma conta aí que é relacionada à saúde. Que a gente já sabe que isso é importante, né? Eu acho que a informação, e falando sobre cabelo, né? Eu pensei muito... Eu entrei na menopausa no ano passado. Então, eu fui assim... eu parei de pintar o cabelo há 3 anos. Então, eu acho que foi parte do processo que me ajudou também a iniciar o processo da menopausa. Sim. Então, eu já estava com meu cabelo grisalho e, de repente, 1 ano depois, eu comecei a entrar no processo. E foi, para mim, foi assim, um choque. Tem um meme de uma criança que toma uma bolada na cabeça e cai no chão. Comigo foi a mesma coisa, porque eu sempre fiz exercício, eu sempre fui saudável.
E de repente, do nada, nesse ano retrasado, o meu corpo começou a colapsar. Eu fiquei com capsulite adesiva, o meu ombro congelou, eu tive tendinite bilateral de quadril, eu tive picos de ansiedade. O meu corpo parece que ele sofreu uma bagunça muito grande. Sim. E eu ainda não sabia do que se tratava. Entendi. Depois, no ano seguinte, que eu entrei oficialmente, né, que eu entendi que aquilo tudo Já era um processo. Já era um processo, já eram sintomas Sim. da menopausa. Agora, eu acho muito interessante que hoje a gente ouve muita gente falar sobre isso, né? Sim. As coisas... Felizmente, né? Felizmente. Então, como você falou há pouco sobre o exercício, as coisas estão, né? Também as informações estão aí. Que é o lado bacana, né? Do Instagram, por exemplo, da rede social, Exato. também trazer assuntos que antes, enfim, não eram tão discutidos, não estavam tão expostos. E aí a gente tem de tudo, né, Renata? Então, assim, você falou do equilíbrio. Uma coisa que eu penso muito, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, como é que a gente... É isso. A intensidade, né? As escolhas que a gente vai fazer, tudo sobre as escolhas. Quem sou eu navegando nessa rede social? Eu acho. Eu sou uma pessoa que estou navegando para me apresentar, eu estou navegando para procurar vínculos, fazer novos vínculos, eu estou navegando para me informar, para saber, né, sobre assuntos que me interessam, de outras fontes, enfim. Então, a escolha é nossa. Sim. Só que nem todo mundo está consciente disso, é o que eu sinto. Acho que as pessoas muitas vezes estão entrando nesse processo de uma maneira muito... sei lá, estão anestesiados, né? Quando percebe, já ficou ali meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e não viu nada, não reteve nada, não se emocionou, não sei. É uma coisa que ainda acho que vamos poder estudar os efeitos desse momento, né? Você vê que as coisas estão acontecendo, né? Essa série agora tão falada, adolescência. Então, assim, eu acho que o efeito de tudo isso está chegando, né? As pessoas estão entendendo. E eu acho que é isso. Como é que você faz? Qual é o equilíbrio entre você se informar, você ter aquilo para um uso bacana, né? Ou fazer daquilo uma maluquice, né? E, enfim, eu vou te dizer que eu tenho muita empatia pelo jovem que hoje está, né, tá conseguindo crescer e se desenvolver nesse ambiente, que é um ambiente tão, assim, difícil. Principalmente para menina, para mulher. Eu acho que sim. Sabe? Que tem uma pressão de tudo, de beleza, nossa, é uma coisa assim que me espanta. Não, Renata, há um tempo atrás a gente entrevistou aqui no podcast a doutora Regina Barbosa, que é uma dermatologista, e um dos motivos pelo qual nós convidamos a doutora Regina foi porque ela, numa consulta, ela é minha dermatologista, a gente conversando, ela contou a quantidade de crianças que estavam chegando no consultório para começar uma rotina de skincare. Crianças, não eram adolescentes. Então isso é um sintoma de uma sociedade que está adoecida. Que está adoecida. E a minha dermato falou a mesma coisa. Esse público está chegando para ela. Quer dizer, algumas são levadas pelas mães. Mães. Sim, até porque criança tem que ser pelas mães, né? Então, assim, é um momento complicado, né? Assim, a gente não querendo taxar, porque eu acho que, enfim, cada um tem uma história, tem uma estrutura, mas não dá para não ter, no mínimo, nunca me causa muita estranheza a gente achar que crianças precisam começar uma rotina de skincare. Não. E essa é uma pontinha de um iceberg muito complicado, né? Assim, que isso é o que a gente está vendo, mas... E choca. Mas quantas são as adolescentes que não conseguem dimensionar o que é idealizado, né? Porque nas redes sociais tudo que é mostrado é perfeito, é bonito, é belo, é desejável, é atraente. Né? Você não vê nada que fuja desse roteiro.
Ou pelo menos as pessoas tentam ficar Sim. dentro desse roteiro. Então aí você está no seu dia a dia real, normal, um dia mais chateada, um dia com uma espinha, inchada, triste, sei lá. E aí você olha para o lado e tudo é perfeito, é maravilhoso e muito distante do que você está vivendo. Não tem como esses adolescentes não sofrerem de alguma forma, né? Algum tipo de falta, mas falta em cima de uma coisa muito idealizada, assim. Muito. É muito complicado. Eu acho que os psicólogos vão ter muito pano para manga, né? Para poder ajudar, como você falou, assim, ter empatia por quem está passando por esse processo, né? E não conhecer uma outra referência. E assim, por esse aspecto, eu sempre, acho que intuitivamente eu fui também mostrando para as minhas filhas um caminho diferente para elas, sabe? Apontando um caminho diferente. Eu, na época da adolescência delas, a Júlia, por exemplo, eu já via que começava um pouco preocupada. A Júlia hoje tem 31 anos, né? A Carol tem 34. Então, já estavam naquela coisa, algumas no colégio, em questões alimentares. E aí, eu sempre fui uma pessoa que fazia exercício, me alimentava bem, quer dizer, tinha uma vida saudável, normal, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu consegui passar também para as minhas filhas. A mesma coisa agora nesse processo de envelhecimento mesmo, né? Eu acho que o que eu estou levando para minha vida, o que eu quero, e acho que tem a ver, né? Ouvindo você falar sobre idealização, eu acho que tem isso, né? As pessoas ficam idealizando muito o outro, né? E eu acho que é isso que me incomoda tanto, né? Quando alguém chega para mim, nossa, o seu cabelo tá assim, seu cabelo tá assado, você tá assim, você tá assado. E ainda te incomoda? Me incomoda. É mesmo? Me incomoda no sentido, não me incomoda, me incomoda o fato da pessoa ter essa falta de cerimônia de chegar e falar, eu gostava de você com seu cabelo assim. Eu acho que hoje... As pessoas falam isso? Falam. Sem você perguntar. Gostou do meu cabelo? Não, ela simplesmente, nossa, Renata. Exatamente. Por que você não volta a pintar o cabelo? E eu acho curioso porque... e aí, esse é o ponto alto para mim, porque o que eu vou fazer com o meu cabelo sou eu que vou decidir. Sim. Mas incomoda no sentido de, assim, caramba, como é que... O que essa pessoa idealiza? O que essa pessoa pensa, né? E aí eu acho muito curioso, mas eu percebi que as pessoas mais velhas são mais incomodadas. Olha que interessante. Isso eu tenho percebido. As pessoas... E aí você vê homens e mulheres. As mulheres são muito mais incomodadas com o meu cabelo do que os homens mais velhos. Alguns falam, nossa, você tá bonita, ficou ótimo, tá linda. Mulher tá sempre assim, você não vai pintar? E é uma geração mais velha. A galera mais jovem, não, eu acho que esse pessoal mais jovem tá mais evoluído. Legal. Eu acho que isso eu percebo muito. Que bacana. Isso é muito legal. Que bom, né? Pois é. Mas eu acho, assim, que tô aqui pensando na sua fala, né? Talvez essa pessoa mais velha, ao falar do seu cabelo, tá falando de si, né? E com certeza, eu com também certeza acho. Não é o seu cabelo, é por que eu ainda tô pintando? Por que eu preciso pintar? Provavelmente. Por que eu não me libertei disso? E assim, tudo bem quem, né? Não, eu acho que cada um escolhe o que vai se sentir bem, mas você chegar ao ponto de falar do outro, né? Nesse tom de, poxa, quando é que você vai pintar? Você não vai pintar? É uma fala... Não, e qualquer coisa que você vá para falar sobre imagem, né? Se tá magro, se tá gordo, se tá com cabelo assim, um assado. Eu acho que hoje tá muito... Acho que atualmente é muito inadequado, né? Com tanta coisa que a gente está vivendo, eu acho que esse tipo de assunto já deveria ter sido... E isso tem a ver, né, com uma coisa que
enfim, sempre me chamou a atenção, foi objeto de estudo no meu mestrado, que é o quanto na nossa sociedade o corpo é um capital muito importante. Isso! Né? E aí, a questão é, se você só tem o corpo como capital, ele vai ser a única coisa que você consegue ver em você e no outro, e é a única referência. E aí é muito empobrecido, né? Sim. Assim, porque claro que eu acho que é importante a gente manter a nossa autoestima, cuidar, se sentir bem, fazer o que está ao nosso alcance para que isso esteja bem resolvido, né? Mas, de novo, tem a medida não basta das só coisas, isso, mas independente da sua medida em relação a esse tema, ele não pode ser o tema central da sua vida, né? Que outros capitais você conseguiu desenvolver. Tem um pouco a ver com essa exposição, né? Assim, o cuidado da gente apresentar mulheres bonitas, representação do feminino não objetificado de uma maneira elegante, mas para além disso, a poesia, a música, quer dizer, tem mais nesse indivíduo. Quem é essa mulher, né? Quem é essa mulher? Do que ela gosta, né? Cadê a graça? Cadê... Depois da estampa, né? Todos nós temos uma estampa, mas depois dessa estampa, o que vem? O que está por trás da embalagem? E é por isso que fica tão complicado envelhecer, né? Eu acho que é isso. Você coloca tanta importância e foco, exatamente, numa coisa que você vai perder no envelhecimento, porque esse corpo ele vai ter perdas, né? Conforme a gente vai andando. E aí, se você não tem outras coisas desenvolvidas, realmente fica mais difícil. Então, acho que nessa sua trajetória, né, se envolver com a psicologia, eu imagino que tenha sido um processo, primeiro seu, e hoje você também está, acho que participando dessa e outras temáticas dos pacientes, né? Como as pessoas estão chegando até você. E aí eu queria que você contasse um pouquinho desse seu momento, onde você se encantou por esse apoio, né, às pessoas enlutadas. Como é que é esse trabalho? Como é que é o Instituto? Conta um pouquinho pra gente disso. O tema luto me encanta. Às vezes eu penso assim, onde foi que isso deu um clique em mim, né? Sim. Eu acho que foi quando eu perdi meu pai, há uns 20 anos. E meu pai era o filho do meio, eram 3 irmãos. Fala um pouquinho mais perto. Tá. Meu pai era o filho do meio, eram 3 irmãos, e ele morreu de repente de um câncer de pulmão. E aí eu tomei para mim a missão de falar com a minha avó. Minha avó já estava idosa, né, e muito ligada, muito religiosa, muito ligada ao meu pai, aos filhos todos. Eu sabia que aquilo ia ser uma coisa assim muito difícil para ela. Sim. E eu fui até a casa dela para dizer, né, da morte do filho. E assim, a forma como eu levei isso para minha avó, eu acho que foi tão, num cenário tão difícil, impactou no bom sentido, de tal forma que a minha avó o tempo inteiro ela voltava. Nossa, aquele dia quando você veio falar comigo. E aí eu pensava assim, né? Caramba, eu acho que eu tenho condição, porque eu acho que é isso. Não é que a gente não se afete. Muito pelo contrário, você precisa se afetar até para você poder cuidar. Mas é que é da ordem do que você suporta, né? Então, suportar aquele sofrimento, aquele luto agudo, aí eu percebi, nossa, isso é uma coisa que eu posso fazer, é uma coisa que eu gosto, e eu sempre me interessei por esse tema. E aí, quando fui para a faculdade, eu resolvi, então, no final, enveredar pela especialização do luto, e é assim uma paixão, porque a gente tem um trabalho lá no Entrelaços, além da clínica, a Cecília Rezende e a Érica Palotino são as 2 donas do Entrelaços, e elas fizeram um negócio, elas são incríveis, elas são muito estudiosas e lançaram um livro importante esse ano, e elas têm um trabalho que é um trabalho
de ambulatório voltado para pessoas que não têm condição de pagar. É um trabalho social e isso é muito bacana porque são as histórias também mais difíceis que nos chegam e onde a gente aprende tanto com essas pessoas. São pessoas incríveis e muita troca importante. Que bacana. E sabe o que eu fiquei pensando? Por exemplo, quando em alguns momentos você simplesmente consegue acolher, nomear, explicar, né, fazer uma psicoeducação sobre o processo de luto para aquela pessoa que está tão mobilizada, aquilo já já é de grande ajuda, porque a pessoa chega dizendo, nossa, eu tô maluca, minha vida está de perna pro ar, eu não sou mais a mesma. E aí você poder explicar que o luto desorganiza, que o luto é um processo que precisa também de um tempo, quer dizer, para você poder elaborar tudo aquilo, que aquele mundo que você conhece se rompeu e agora que outro mundo você vai começar a construir a partir desse processo, né? E acho que o lance mais bonito do luto é o que a gente chama de... É um conceito, né, muito importante, construção de significado. Para cada pessoa vai ter um significado próprio, né? Então, uma mãe que perdeu um filho de uma determinada forma, de repente ela vai se engajar, por exemplo, perdeu um filho num acidente, aí ela vai apoiar mães que tenham tido o mesmo tipo de luto, outras não querem nem saber daquilo. Então, assim, não tem uma regra, né? Cada indivíduo vai construir o seu próprio sentido, o seu significado de acordo com aquele rompimento de vínculo. Mas é um trabalho, assim, muito, muito bonito, e muito importante, né? Porque eu acho que a nossa sociedade, ela tende a banir a morte, né? A morte é muito feia. Não se fala não sobre se fala. Morte, né? Não é uma coisa que a gente lide bem, né? Culturalmente, melhor não comentar. Melhor não comentar. E aí, eu acho que as pessoas ficam nesse limbo, nesse lugar, assim. Isso, a gente está falando de um luto... de um luto que vemos, assim, com qualquer uma de nós, um parente, e os lutos que não são também validados. Por exemplo, a pessoa que perdeu, sei lá, um cachorro, ou perdeu uma amiga e entra num processo mais difícil. Então, assim, são muitas nuances, mas é um assunto que eu acho que precisa ser explorado, né? Eu lembrei agora que não sei ainda se isso vai rolar, mas acho que sim, a Antônia Leite Barbosa, que é uma pessoa que eu admiro muito, ela está fazendo um guia, um manual voltado ao luto. Então, muito interessante, com endereço, com dicas. E provavelmente ela vai divulgar isso online, né? Assim, ou vai ser alguma coisa impressa, você sabe? Eu ainda não sei, não vou falar porque eu não quero falar besteira, mas eu achei incrível a iniciativa, né? O trabalho. De organizar um pouco, né? Tudo muito legal a ideia dela. Pode servir de apoio, né? No momento desse. Rê, dentro dessa temática, você acha que você se preparou internamente para poder se abrir, né, para esse tema? Sim. E né, você contou da passagem com a sua avó, da perda do seu pai, mas imagino que ali foi um momento que você enxergou que você tinha uma possibilidade de se expandir, né, sendo uma pessoa que iria trabalhar com essa área. Mas como é que foi seu processo interno para você dar conta, né, de trabalhar com esse tema? Eu acho que eu faço análise há muitos anos, né? Eu sempre busquei esse autoconhecimento e acho que isso que dá a sustentação, né, para eu poder fazer esse trabalho e
e o meu trabalho comigo mesma, né? Eu acho que quando eu falo do luto do meu pai, eu acho que é um dos lutos, né? Eu acho que a gente vive lutos o tempo inteiro. A gente vive desde a infância, fechamento de ciclos, né? Rituais de passagem. E aí eu acho que isso é algo natural na vida de todos nós. E acho que também, no meu caso, o que me levou também essa curiosidade em relação ao tema é o luto, no meu caso, né, o luto pelo filho idealizado. A minha filha, quando começou a apresentar muitas dificuldades, a gente não sabia ainda do que se tratava, naquela época não. E olha que a gente recorreu a fono, geneticista, buscando caminhos para entender quais eram as dificuldades dela. Sim. Hoje muita coisa já caminhou né, e você tem como fazer um diagnóstico precoce. Mas naquela época não. E aí, por um lado foi bom. Eu sou aquela pessoa que, se a gente for falar sobre diagnóstico, vai dar muito pano para manga, porque nem acho que o diagnóstico encerre uma situação, ao mesmo tempo que eu acho que também que você não ter um caminho é muito complicado. Sim. Porque, querendo ou não, a gente sempre busca, né, construir ferramentas para aquela situação. Né? E era o que eu queria, eu e o Richard, meu marido, buscávamos para Carol. Mas eu acho que nesse aspecto eu vivi também um luto por tudo que eu provavelmente idealizei para ela, e isso foi também me colocando num lugar de muito aprendizado. Minha filha me ensina muito. Que bacana. As duas filhas ensinam muito, né? É incrível ser mãe de menina, né? Eu também tenho duas, eu acho... Bom, não tenho experiência de ser mãe de menino, mas acho... Eu também não. Muito bacana. Não é? É um universo tão complexo. Mas olha, antes de entrar nessa pauta de mãe de menina, você falou uma coisa que é isso, né, Renata? Assim, o filho idealizado. Independente de sim, uma ou outra que condição, fique claro. Que seja, né? Assim, é muito comum isso. Sim. Nessa sociedade onde tudo está muito idealizado, tudo muito perfeito, como não, né? Assim, Sim. O principal projeto, o meu filho é minha melhor versão. Vai ser suprassumo em tudo. Como já diria Freud, né? Sua Majestade o bebê. Sua Majestade o bebê. E isso traz tanta complicação, né, Renata? Gente. Assim, que ter essa lucidez. Sim. De entender que a gente idealiza, e uma vez que a gente idealiza, está muito distante, está mais distante da nossa realidade, é um caminho para o sofrimento, né? Total. E você achar que está perdendo, e poder ressignificar isso, acho que a primeira bolha que a gente tem que furar é da idealização. Sim. Né? E outra, né, nesse rolê da maternidade, é entender que não são projetos nossos, né? Às vezes eu vejo, assim, muitos pais tratando o filho como projeto, minha melhor versão. Aqui vai ser tudo ótimo, melhor do que eu... eu não recebi isso, então eu tô dando... Ou o meu filho, nada vai faltar, e aí, enfim, um excesso de proteção. Mas é que e nesse ponto eu acho que eu aprendi muito, e por isso foi tão bacana o meu processo, sabe? Porque eu fui aprendendo que nada daquilo que eu imaginava, nossa, vai... plot twist em tudo. Então você vai assim, eu escolhi essa escola, não, essa escola não serve, eu escolhi fazer, vou colocar ela aqui, não sei aonde, não serve, ela gosta disso, ela vai aprender. Então é um grande aprendizado. Que bacana. E eu acho que isso também me trouxe muito estofo para estar ali no meu trabalho, né, como psicóloga. Eu acredito muito nisso. Com certeza, Renata. Incrível, né? A nossa história vai nos preparando, claro, para as escolhas que a gente vai fazendo. E
E você está construindo uma trajetória linda, ressignificando as coisas que estão acontecendo. Não é fácil a caminhada. Não. Mas né, a gente ir se despindo de tanta coisa e colocando na bagagem ferramentas possíveis, né? E eu acho que esse é o grande barato, né? Quem eu sou, o que eu quero, como eu quero seguir. É uma descoberta incrível. Mas a pessoa precisa estar muito disponível. Sim. E se despir, né? Da realização, do controle, da expectativa. Acho que quando a gente consegue se despir disso tudo e, ao mesmo tempo, ter uma abertura real, né? De querer aprender com o outro, de querer curtir o processo, qualquer que seja ele, tentar trazer uma leveza, um olhar de... Acho que basicamente isso, né? Que já é muito, de aprendizado e leveza para todas as coisas que nos acontecem, né? Assim, já é bem especial. Porque eu acho que a gente não tem como... A gente não tem como fugir dos eventos da vida, né? Das coisas que a gente vai vivenciando. Mas como a gente está para isso é possível, né? A gente se preparar, né? A gente poder aprender e, enfim... Eu acho que esse é o grande lance, né? A percepção, né, dessa vida, a lente que a gente vai usar, né? Exato. É uma escolha. É uma escolha. Essa lente é uma escolha. O que acontece, não necessariamente, né? Assim, mas como a gente vai vivenciar o que nos acontece, isso sim é uma escolha. E aí a gente pode até linkar com esse assunto anterior, né, do envelhecimento, quer dizer... Eu fujo do envelhecimento? Não, mas como eu quero lidar com isso, né? Como é que eu quero viver esse momento da minha vida? Me descabelando e enlouquecendo, ou eu quero, né? Vamos correr pro abraço, o que a gente faz com essa história aí, com essa nova fase, né? E se você acredita, como eu acredito, que nessa fase não são só perdas, a gente tem ganhos. Que ganho que você viu no seu envelhecimento? Gente, eu vou te falar, assim, para mim, o suprassumo, a liberdade. A liberdade de ser quem eu sou genuinamente, sabe? O que eu quero. Eu diria, me assegurar das minhas escolhas. Isso... Eu acho que é o meu bem mais precioso. Né? O processo que eu cheguei, que eu construí para mim, né? Quer dizer, construir não, estou construindo, né? Porque a gente está em construção. E eu acho que a liberdade, porque quando eu decido como é que eu quero usar meu cabelo, como é que eu quero envelhecer, como é que eu quero lidar com as redes sociais, por mais ou menos... Isso é fantástico, né? Olhar para essas escolhas como um processo de liberdade que é justamente a contramão do que muita gente está aprisionado, né? Seja no padrão, seja na corrida do não envelhecimento, ou do quanto eu preciso ser, enfim, me expor de uma maneira atraente, legal, senão não vão lembrar de mim, senão, sei lá, senão mil coisas, né? Que o sujeito cria. Então... me parece que de um lado está a liberdade e o contraponto disso é esse aprisionamento. O aprisionamento. Eu posso olhar para trás... ali, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Eu imagino, eu jovem, eu ficaria muito insegura. Eu não era para algumas coisas. Esse lance em relação à imagem, né? Como é que eu vou fazer? Eu nunca me liguei muito para isso. Eu sempre fui muito autêntica. Mas eu tinha muita insegurança, queria muito agradar os outros, e aí eu acho que esse é o grande presente que você recebe, né, quando você consegue aprender com a maturidade, né, eu acho que esse conforto de estar na minha pele é maravilhoso. Que bacana. Eu não troco. Muito bom. Eu não troco. Tô com você. Mas aí me conta, você está falando, né, de como a Renata evoluiu, abraçou esse processo, está abraçando esse processo do envelhecimento, as escolhas que você está fazendo. E o seu companheiro? Como é que ele tem
vivenciado e acompanhado você nessa trajetória? Ele deu força para você não pintar o cabelo? Ele curte? Olha, não curte? Eu vejo assim, eu gosto dessa palavra companheiro, porque ele é um companheiro. E eu acho que a gente não teria construído essa relação longeva se não fosse ele, o meu companheiro, né? A gente sempre teve assim muito respeito um pelo outro. Uhum. E uma vez eu li um livro da Danusa Leão, que ela falava do primeiro marido dela, do Samuel Weiner, né? E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci, que eu vejo isso muito, né, no Richard. Ela dizia, ele é aquele que ele me coloca no palco e joga o canhão de luz em cima. Que lindo isso. Eu acho isso muito bacana, assim, no sentido de querer me ver bem, né, de respeitar as minhas escolhas. De promover, né? Essa total. Coisa do palco, da luz, vai, né? As meninas... Promoção. E as meninas pequenas, eu resolvi voltar a estudar, né? Fui fazer moda na época e abri minha loja. Foi um período, né, difícil, porque eu me dediquei muito. Então, eles sempre ali apoiando. E depois, no rumo que eu tomei para psicologia, eu fiquei muito dedicada, né? Foi muito tempo de estudo, de dedicação, de trabalho. E eu acho que o grande segredo... Eu não sei se tem segredo, mas eu acho que o lance... E o seu segredo? O meu segredo, eu acho que é também a liberdade. Eu me sinto uma pessoa, assim, muito livre para experimentar, para fazer o que eu quero. E da mesma forma é o que eu a relação espero para ele também, né? Então, eu acho que a gente tem essa relação... amorosa, né? Ontem alguém me perguntando alguma coisa sobre o tempo de casamento. E, gente, a gente não é de brigar. Então tem uma coisa assim, eu acho que eu tenho uma vantagem, né? O Richard, por ser mais velho que eu também, eu acho que ele era mais tolerante com algumas coisas, né? Eu acho que ele deixou passar também algumas coisas. Poxa, mas 36 anos realmente é de se Na verdade, celebrar. 35. 35 anos de casado. 35. Que bacana. Muito legal. E ainda enxergar no outro esse companheiro, esse namorado. Porque aí, Mari, eu, né, na formação como terapeuta de família, eu vim entendendo também que a gente se casa muitas vezes dentro de uma relação longeva. Acredito nisso muito. Não eu não sou aquela... Eu casei com 22 anos. Eu casei fazendo 22 anos. Então, eu não sou aquela menina, eu posso dizer assim, né, de 22 anos. E aí, quantas mulheres, quantas transformações eu fui ao longo... Quantas peles, né? Quantas peles, porque eu me acho muito assim, né, e eu acho isso bacana. Com 22, com 28, com 32, com 35, com 40... Né? Você olha para trás, em várias fases, em vários momentos da sua vida, você vai ganhando experiência, você não é a mesma pessoa. Não é. Claro que você tem bom, ali. Né? Graças a Deus, né? Que a gente vai andando e, né? Espero evoluindo. Eu espero evoluindo. Né? Porque não é garantido. Não é garantido, mas eu acho isso muito legal. A gente vai se casando muitas vezes dentro de uma relação longeva, né? Porque... Nos momentos de vale, e com certeza em 35 anos de casamento, algum vale vocês tiveram que vivenciar, você tem duas opções, né? Ou eu tento me apresentar de uma outra maneira e ter um novo combinado e com essa mesma pessoa, ou eu vou fazer isso com uma nova pessoa. Mas é isso. A gente foi combinando dentro. Né? Então, isso é uma arte, né? Sim. Acho que primeiro tem que ter um desejo.
De recombinar, de se, né, reencontrar. Desejo de estar junto ainda, né? Ainda que seja difícil. Se atraem. Eu adoro isso. É tão bonito, né? Eu acho muito. Então, assim, você tem que ter vontade de fazer. Eu acho que essa frase funcionar. É maravilhosa. Os dispostos se atraem. Adorei. Eu acredito nisso, Renata. Então, total. Quando eu vejo uma pessoa que está casada há 35 anos com esse brilho no olho, é porque, de alguma forma, vocês dois estavam muito dispostos a esse encontro, a essa parceria. É verdade. A se apoiar, a recombinar. Sim. Né? E, óbvio, o respeito, né, que você mencionou, assim, sem ele... respeitar o outro significa tanto, né? Nossa! Tanta coisa. Nossa! E eu acho que quando você estava me perguntando há pouco, né, se ele gostou do cabelo, eu acho que de início, assim, ele estranhou, mas ele é muito elegante, ele não falou nada. Ele ficou quieto. E aí, depois eu não sabia mais o que... Ele estranhou, eu senti em algum momento que ele não estava achando tão bom, mas ele não falou nada. Depois de um tempo... Como ele não queria falar nada, acho que para me respeitar, escolha. Eu então comentei, eu acho que eu vou pintar o cabelo. Aí ele dizia assim, eu acho melhor não, você já tá agora com o cabelo assim, seu cabelo natural, não pinta não. Então ali eu fui entendendo que ele estava achando gostando. Bom. Mas acho que no fundo ele é isso, ele acha bacana. Eu acho que esse é um ponto também que eu vejo que ele tem de... Olha, agora eu tô com a coisa da menopausa, tá? É amnésia. Amnésia momentânea. De admiração. De admiração. Quando eu vou bancando as minhas escolhas e... Isso é muito legal, ele sabe que não adianta também falar muito, não. Não tô achando bom... Sorry. Renata, mas uma coisa que me vem aqui, que também queria muito te ouvir sobre, essa sua delicadeza, assim, uma doçura, uma delicadeza, você vê, Mari. Com certeza, a maneira como você se comunicou com a sua avó, uma coisa tão, né, assim, forte, e ela recebeu isso de uma maneira doce. E assim, você é assim, isso até me emociona, Renata, porque assim, a gente vive um mundo com pouca doçura, né? Mas você tem toda a razão. Então, você tem toda a razão. Assim, tá faltando doçura nesse mundo, tá faltando delicadeza, e isso transborda na sua pessoa. Como é que foi que você fez para a Renata ser a dona de todo o pote de doçura e delicadeza que existe nesse universo? Eu não sei, eu tô te ouvindo aqui, acho uma graça você me ver dessa forma, né? E isso me encanta muito, Mari, quando talvez, eu acho que esse tenha sido o grande atrativo para eu estar aqui hoje, da gente conversando, né? Porque você também é uma pessoa muito especial e a gente está falando, né, da gente. Sim. Eu estou falando de mim, né? E quando eu escuto de você, né, enxergar minha delicadeza, isso é tão bonito e tão caro a mim. Agora, eu não sei, eu estava lembrando agora, associei uma fala da minha filha, a Júlia, a gente por acaso se encontrou uma época aí na faculdade, eu estava... Que legal. E aí alguém perguntou, eu estava descendo a escada e uma amiga dela falou, nossa, sua mãe, tão curioso isso, né, que a sua mãe é uma mulher tão bonita, mas ela começa a falar, ela parece uma avó. Mas era de fofura, de botar no colo, porque ela é muito fofa, ela é muito carinhosa. E aí eu achei agora você falando disso, né? E a gente tá falando da minha avó. E eu não sei, né? Mas é uma sabedoria, então. Talvez uma sabedoria. Que os sábios, e muitas vezes essa sabedoria tá com os mais velhos, né? De saber que o mundo é dos doces, que não é no enfrentamento, que é só de enfrentamento que a gente vai resolver as nossas questões, e que...
há uma força na doçura. Sim. Que é uma pena que as pessoas não estão esquecidas disso, né? Elas estão, acho que com uma vida tão brigada, com tantas, né, demandas e dificuldades, e elas estão ficando mais rígidas mesmo, né? Mais duras. Acho que isso se reflete nessa polaridade em tudo que a gente vê hoje, né? Então, assim, eu não tenho mais curiosidade de saber de onde vem a sua opinião, que é diferente da minha, e isso por si só já devia ser interessante. Não é? Né? Porque vai ter uma troca, você vai ter uma Nossa. perspectiva diferente. Eu posso concordar ou não com você, mas eu não preciso te convencer, nem você me convencer, para a gente ter uma troca, Não é? mesmo pensando diferente. Agora, quando isso é possível? Quando as pessoas se respeitam, não estão fechadas na sua verdade, no seu ponto de vista, entendem que é um ponto de vista, não é o ponto final. Não é o ponto final, né? E não assim, é para ser uma disputa. Qual é a perspectiva mais interessante ou melhor? Quem vai ganhar? Gente. O argumento. E assim, não sei, eu fico muito chocada. Quando eu encontro pessoas que estão muito certas das suas verdades, eu falo, puxa, eu não tenho certeza de nada. Eu nem começo a conversar. Eu tô mais por aí. Eu tenho preguiça. É uma pena, né, Renata? É uma pena. Porque aí, às vezes, são pessoas bacanas, pessoas pelas quais a gente tem afeto, mas não tem mais vontade de trocar, porque ela não está aberta para uma troca. Exato. E quando está aberta, não é com essa doçura, não é com essa leveza, não é com esse respeito. Aí fica difícil. Nossa, né? Nossa. E assim, aí o nosso mundo tá precisando de mais doçura, né? Não é? Nossa. Eu acho, Rê. A gente tem que dar uma evoluída, né? Precisamos. Mas, Rê, eu tô aqui com 1000 perguntas que eu ainda queria te fazer, só que eu sei que a gente tá com pouquinho tempo, então vou ter que escolher aqui entre tantas coisas que eu queria ainda conversar com você. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse lado mulher e as escolhas de lingerie, que acaba que, enfim, é a temática da Verve, mas assim, você é nossa cliente há muito tempo. Há muito tempo, e eu vim pensando nisso, né? Como eu envelhecendo, né? Fui também mudando meus modelitos na Verve. Olha que legal. É muito legal, eu acho isso fantástico, porque eu era apaixonada por um modelo, aquele modelo... A tanga, mas você já até sabe, né? Quando as mulheres começam a fazer assim, a tanga. Eu usei muito tempo. E aí depois eu migrei para uma de tule, que foi que eu usei muito tempo. Continuo usando a de tule. Sim, que tem a lateral um pouco mais larguinha. E aí passei para aquela mais alta. Sim. De microfibra, de renda. E aí é interessante porque, olha, eu fui, né? Meu corpo foi mudando. Sim. Né? E aqueles modelos me atendendo nessas mudanças, né? E eu acho que eu adoro lingerie, eu acho que o ponto... É claro que eu quero estar bonita, né? Mas eu acho que tem que ter muito conforto. Conforto, praticidade, eu acho que isso é fundamental para acompanhar a gente no tempo, né? Sim. E acho bacana também quando é pensado para nos atender nesse quesito, né? Imagina você só trabalhar com um modelo tanga ou um modelo específico para atender um determinado corpo. E isso é muito legal, né, no trabalho que vocês fazem, porque você chega... ali tem para todo mundo, né? Essa ideia do conforto está sempre muito presente, né, na nossa criação, porque é isso, a segunda pele, né? Você tem a sua pele e aí você coloca a lingerie para depois colocar o resto todo. É para ser uma segunda pele, exatamente. Tem que ser confortável. Você não pode estar lembrando daquela lingerie ao longo do dia, né? Mas, assim, óbvio que a gente vê
justo isso que você relatou, né? As mulheres mudando o perfil da sua escolha. Não é? Porque certamente você deve ter percebido. Claro. Mas, assim, o que eu mais queria te perguntar é a sua relação, porque, assim, tem também as mulheres que chegam numa determinada fase e não dão bola mais para lingerie. E outras, ao contrário, tipo, nossa, ainda tenho muito prazer em escolher uma lingerie bacana, tanto eu casada ou não, solteira, na menopausa, fora da menopausa, assim, é pra mim, tem ali um autocuidado. Total. Uma relação, né, de escolha que me alimenta, né, ter uma lingerie bacana, numa cor legal, que me valorize, que seja, né, assim, ideal para o meu tipo de corpo e tal. Isso sempre me traz uma curiosidade, assim, por que algumas mulheres mantêm esse namoro consigo mesma e expressam isso através da escolha, não só da lingerie, obviamente, mas a lingerie faz parte desse ritual. Porque eu acho que é o autocuidado. E talvez seja isso, né? É o investimento, eu diria que é um investimento, é uma palavra que eu gosto muito. Sim. É assim, quando a gente faz esse... Porque se a gente não tiver investido, né? E aí? Aí é complicado. Aí é complicado. Né? Complicado. Então, isso fala do investimento, né? O nosso próprio investimento, né? O encontro consigo mesmo. O encontro consigo mesmo. E aí todas as camadas que vão permear esse encontro. E aí o que você escolhe, mas o bacana é você querer continuar escolhendo. Isso é que eu acho. Isso que é bacana. Não importa o que se você escolheu. Exato. Se é o... Né? Sim, um modelo maior, melhor, estampado, porque o sutiã também muda. Sim. Né? A gente muda e essa segunda pele tem que acompanhar. Não tem que acompanhar. Eu não estava dizendo que a gente se recasa dentro de um casamento longevo. Eu acho que é a mesma coisa, né? A gente está falando coisas que estão se sobrepondo, entrelaçando. É isso, a gente vai encontrando maneira... Se namorando de si, né, ao longo dessa jornada de maneira diferente. Não né? Eu acho muito bacana. A Renata de 20, as escolhas que ela fazia revelavam talvez também esse nível de encontro que ela tinha com ela, e isso vai mudando e essas escolhas vão acompanhando, é muito legal. Não é? Muito bacana. Mas ultimamente eu tô apaixonada, sabe por quê? Por tule. Ai, que legal. Eu adoro também, eu sou, né, assim, suspeita para falar, mas gosto demais. Tem uma leveza ali, mas ao mesmo tempo uma graça, né, assim, uma sofisticação. Tem uma sofisticação, eu acho. Que é bem bacana. Ai, Renata, tantas outras coisas para te perguntar. Prometo, vai ser a última, tá? Vou escolher aqui do meu... Vai lá, para fechar. Qual é o seu maior segredo de beleza? Eu acho que é investir na minha liberdade, no meu autoconhecimento. Eu acho que isso reflete, né, a beleza que eu consigo, talvez, expressar, né? Transbordar, né? Não que sei. Que vem de dentro, né? Não sei, nessa sua fala foi a imagem que me veio, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam beleza é externo, mas vem de dentro. E aí quando você está investindo... Porque se você não está investida naquilo que a gente estava falando há pouco, né? Se você não está investida para escolher o que você quer para você se sentir confortável, bonita, sei lá, aí fica muito difícil você ter esse... Vamos dizer, esse segredo, né? Eu acho que é um processo, né, Mari? E acho que é um olhar também, né? Também. Renata, assim, o que é beleza, enfim, um conceito muito subjetivo e vai variar, né, de pessoa para pessoa, né, o que a gente entende como belo. E aí, esse mesmo conceito para com nós mesmas, né? Assim, quem é a Mariana que eu considero bela? Quem é a Renata que você vê como bela, né? Então, você está me contando que é a Renata que consegue ter essa potência de sustentar a sua liberdade, né? Essa autenticidade, a curiosidade que você contou no início. Isso tudo vai montando uma beleza do ser. Do ser. E aí a gente tem, né, por consequência disso,
os segredinhos mundanos da beleza, né? Que, por exemplo, uma coisa que eu sou muito fã hoje em dia são os óleos. Eu acho muito legal. Eu amo um óleo, a gente estava falando sobre, né, a segunda pele. Óleo é uma coisa que eu me apaixonei de uns anos para cá. Assim, as indianas usam muito, né? Então, para o rosto, para o corpo, eu amo óleo. Que legal. Eu tô fã dos óleos. Então, essa é uma dica. Essa é uma dica. De prazer e de beleza, né? De prazer, e porque também são os óleos assim que tem os extratos tão, eu acho que tão relaxantes também, que aquilo acaba fazendo um duplo papel. Hidrata e ao mesmo tempo que me coloca assim Te encanta. Me encanta, exatamente. Ai, bom, Rê, foi encantador ter você aqui no Papo de Verve. Te agradeço muito. Foi maravilhoso a sua presença. Espero que a gente tenha outros para eu poder fazer mais perguntas, que tinham muitas perguntas aqui, mas a gente não tem tempo para tudo. Foi ótimo estar aqui com você também. Foi ótimo a gente estar falando, né, sobre esse processo. Conforme eu fui falando, eu também fui me dando conta de muita coisa que eu caminhei. Foi muito legal. Que bom. Obrigada, mulher de Verve. Eloquência, originalidade, humor, intimidade. Papo de Verve é um podcast sobre conversas que conectam. É sobre conexões com tudo o que nos afeta. Profundidade com leveza nos interessa. Nossos entrevistados são pessoas autênticas, inspiradoras, inteligentes, vibrantes, donos de um brilho próprio contagiante. São gente como a gente, quase sempre anônimos, que surpreendem com sua verve única.